Jornal da Manhã. Entrevista. 8h56, já em nossos estúdios, doutor Vinícius Rodrigues. Bom dia, doutor Vinícius, tudo bom? Bom dia, Rosana, bom dia, Kiko, bom dia a todos que nos acompanham. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de a gente bater um papo. Eu tinha que trazer o senhor que é bolsonarista, porque eu levo tanta pancada aqui tentando estar no meio aqui, no fogo cruzado, né? Eu falo, todo mundo, quando você tem uma ideia e que você não concorda que o presidente Bolsonaro colocou, não significa que você ou não o apoie ou você seja do outro lado, né? Eu quero falar um pouco sobre pandemia. Não, pode fazer. É quase uma pergunta, comentário. Pode falar, doutor Vinícius. Depois a gente fala da pandemia. É que você, Kiko, assim, com todo respeito. Não tem respeito, não. Fale o que o senhor pensa. Você não sabe fazer uma criticazinha. Você vem tratorando, entendeu? Mas eu não falo uma hora. Aí você não quer que ninguém fique bravo. Não, pode dar pancada. Porque não tem problema, pode ser uma crítica assim. Olha, eu discordo, eu acho que essa não é a melhor maneira. Porque você abre a caixa de ferramenta já. Aí eu vou refletir sobre. Aí o povo reage, né? Na meia dúzia, né? É só o pessoal de Nárnia que reage às vezes, entendeu? Como é que é? Tem outro nome, né? Que a gente tava falando aqui. O povo fala que é os reptilianos. É os reptilianos. Tem muito reptiliano de todo lado. Do lado do Lula tem, mas do Bolsonaro tem um bocado de reptiliano. Eu acho que eu sou meio mestiço também. Mas do lado do Lula, os reptilianos é o PSTU, nessas caras aí. É isso aí. Doutor Vinícius, nós enfrentamos em Sorocaba, né? O senhor chegou no início do mandato do prefeito Rodrigo Manga, e num ano em que o governo federal e o governo do estado não tiveram grandes repasses. Então foi um período de grana curta e do enfrentamento ainda sem vacina. O que nós podemos avaliar desse momento pós-pandemia, né? Qual é a análise que o senhor faz deste ano e 3 meses que teve à frente da secretaria, e o que a gente tira de prático de tudo isso? Bom, Kiko, o maior desafio que a gente teve naquele momento foi que nós pegamos o pior cenário em relação à quantidade de casos, né? Então, eu sempre gosto de citar que em abril de 2021, o número de casos e internações era mais do que o dobro do que o pior momento de 2020. Ao mesmo tempo que a economia já estava estrangulada, cansada do tranca-tudo, o governo federal e o governo do estado já tinham gasto seus recursos de apoio. Depois, a partir ali de agosto, veio mais recursos do governo federal, mas no primeiro semestre realmente foi mais enxuto essa questão de repasses. E a população cansada e preocupada. Então, o desafio nosso era abrir leito e não trancar a cidade. Então, nós fizemos esse trabalho de buscar ampliação de leitos, buscar ampliação de serviços, né? Ninguém ficar desassistido e ao mesmo tempo não defender uma política de trancar a cidade, até porque aquilo não combinava nem comigo e nem com o próprio prefeito Manga, que enquanto vereador não defendia essa política. E acredito que muito dela teve que ser acolhida em função dos poderes que estavam colocados à política do governo do estado. Sim. Né? A prefeitura poderia enrijecer a norma, mas nunca flexibilizá-la além do governo do estado. Nós temos uma condenação, né? A prefeitura de Sorocaba foi judicialmente condenada em maio de 2020, ainda na gestão da ex-prefeita Jaqueline, a não fazer menos do que o governo do estado estava fazendo. Então nem havia essa opção, porque isso já estava tramitado e julgado em segunda instância e afins. Então, nesse sentido, eu sempre gosto de destacar que durante o primeiro semestre de 2021, no pior momento da pandemia no país, o Sorocaba esteve o tempo todo na proporção de oferta de leitos por habitantes entre os 3 municípios do estado que mais oferecia leitos por habitantes. Então, quer dizer, nós não deixamos a nossa população desamparada. Enquanto, por exemplo, os equipamentos estaduais, o Adib Jatene e o CHS... Estavam lotados. Sorocaba tem 25% da população SUS dependente da população... número interessante, doutor Vinícius. 25% depende do SUS, não, dentro da DRS 16, que é a nossa regional de saúde que o governo do estado faz, perfeito. 25% dos usuários SUS da DRS e são moradores de Sorocaba. Isso não significa que são 25% dos sorocabanos. Não. São usuários. São usuários do sistema. Dentro de todos os usuários SUS da DRS, 25% são de Sorocaba. Entretanto, se você pegar atendimentos da pandemia, que os equipamentos estaduais, o Adib Jatene e o CHS, estava prestando a moradores de Sorocaba, isso ficava de 5% a 10%. É nada, né? É muito pouco, quer dizer, os outros municípios menores que tinham menos poder de investimento mesmo que o município de Sorocaba, tiveram mais
respaldo do governo do estado do que os municípios maiores. Essa foi uma política que o estado fez meio que informalmente. Quanto maior o município, mais ele deixou nas costas da prefeitura. E quanto menor o município, se pegar um município igual Barra do Chapéu, por exemplo, ele tem uma dependência muito maior do estado, ele não tem condição nem financeira de abrir uma UTI Covid. Então, houve essa mudança. Realmente, nós recebemos menos do estado do que a proporção de usuários que a gente tem em SUS. E aí o município teve que entrar. Em muitos casos, Sorocaba acabou acolhendo municípios menores, porque o SUS é universal? Nós tivemos, quando o paciente entra para internação, propriamente dito, ele só entra como um sorocabano se ele mentiu o endereço dele. Mas e isso aí, acontece, né, Dovino? Deve acontecer. A gente acredita que acontece, mas não dá para dizer o número, né? É que de fato quando você pega, você chama a família e fala, não mora aqui, pô. Mas a rede de urgência e emergência, nós tivemos muito uso. Principalmente a questão da UPH da Zona Leste. Porque você tem Votorantim do lado. Votorantim e alumínio. Sim. Então, por exemplo, teve um dia, na virada de março para abril, que eu lembro que foi um dia bem tenso, que a gente estava até movendo mais respiradores para o PH da Zona Leste, porque estava lotado de pacientes no respirador. E a gente foi levantar, todos que estavam lá no respirador não eram de Sorocaba, eram de alumínio ou de Votorantim. Aí caiu ligar pra Isilda, falei, Isilda, pelo amor de Deus, abre um leito aí. Doutora Isilda. Isilda, abre um... E aí, a Isilda, e aí eu tenho que agradecer a Isilda sempre foi minha parceira nesse sentido, porque ligava pra ela me xingava, mas desligava o telefone e fazia o que tinha que fazer, resolvia. Então, a Isilda sempre foi parceira nesse sentido, aí eu tenho que agradecer até o apoio dela, o trabalho dela junto com a prefeita Fabiola. Olha, e a gente pode fazer uma avaliação muito pontual, a gente poderia falar da vacina, mas ela, na verdade, foi fundamental nesse processo todo. O que funciona melhor, a vacina ou a urna eletrônica? A vacina funciona melhor que a urna, né? Não tenho dúvida, a pandemia melhorou, né? A urna eletrônica também sempre funcionou bem, você não acha? Vamos falar da vacina, depois a gente fala da urna, eu quero falar. Eu não vou deixar de falar com a urna com o senhor, eu não vou deixar de falar da compra de vacina, eu vou falar de tudo. Além da urna, o que tem pra gente questionar, o Gustavo Ferrari? Da urna eu lembro que eu vou questionar. É o STF, nós vamos falar com o doutor Vinícius. Se eu falar tudo que eu penso da urna e do STF... O senhor sai preso daqui ou não? Eles vão derrubar a página do YouTube de vocês. Já tá subindo aqui, o senhor chegou aqui, já começou a polêmica. Doutor Vinícius, a vacina chegou, né? Nós tivemos a Coronavac, algumas discussões em Brasília, da compra da vacina, mas de repente a carga se ajeitou e começamos uma viagem com uma pouca incidência daqueles que não quiseram vacinar. Qual é o histórico que o senhor faz da vacina, a importância da gente continuar fazendo as doses de reforço agora? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre vacina, Kiko, é desmentir uma mentira que a esquerda avolumou no Brasil, que é o Bolsonaro não quis comprar vacina. Ele não quis, ele recebeu da Pfizer, eu não tô da esquerda. Olha onde o senhor me coloca, numa vala comum, se eu não concordar com o senhor ou perguntar. Mas quem criou essa narrativa? Tá bom, aí tudo bem. Fale. Eu desmenti essa narrativa. O que acontece é o seguinte, a vacinação começou no mundo no final de dezembro, certo? Israel, Estados Unidos, Inglaterra, final de dezembro. A vacinação começou no Brasil em 18 de janeiro. Porque o Dória anunciou que ia vacinar com a Coronavac. Aí o governo federal voou para acontecer a coisa. Quem comprou todas as vacinas do Brasil? Governo federal, exceto... Não, a produção do Dória foi a Coronavac, mas quem comprou... Não, o Dória... Quem comprou a Coronavac foi o governo federal. Tudo foi o governo federal. É o papel dele. O Dória não produz nada. Não, o Butantan produziu Coronavac, o Butantan, uma instituição de Estado, do governo do Estado de São Paulo, centenária, né? Uma instituição completou 140 anos. Uma instituição centenária que inclusive agora está investindo lucros que ela teve com a Coronavac em outras pesquisas que serão muito úteis para a nossa sociedade, como a própria vacina da dengue, a vacina mista da gripe. Então, o Butantan fez essa produção, assim como a Fiocruz fez a produção da vacina de Oxford. Então, a vacina começou no Brasil no dia 18 de janeiro. A vacina começou em outros países do mundo no dia 20 de dezembro. Nós tivemos aí um hiato de mais ou menos 28 dias entre outros países do mundo e o Brasil. Se você olhar a ordem que a vacina foi distribuída, 18 de janeiro, dentre os grandes países, dentre o local que o Brasil ocupa na economia mundial, é da nossa vez mesmo. Não é que a gente atrasou, não é que a gente deixou um outro país com menos recursos ou um país menor passar na nossa frente em receber vacina. Essa história, né, a
a mitológica história dos e-mails da Pfizer, Sim. que se criaram, que aqueles 3 patetas na CPI do Covid inventaram para tentar atacar o governo Bolsonaro, deu em nada, tanto que ninguém levou a sério. Aquela CPI gastou um monte de dinheiro público para nada, para ninguém levar a sério, para agora ter que destruir os arquivos lá. Ainda vão gastar mais dinheiro público para destruir arquivo com machadinha, com marreta, com furadeira e o caramba 4. Então, assim, não houve um atraso do governo federal. Pelo contrário, o governo federal, desde o primeiro momento em que teve vacina para comprar, comprou todas as vacinas. A Frente Nacional dos Prefeitos, por exemplo, criou um consórcio logo no comecinho de janeiro. Eu lembro, o senhor, junto do prefeito Sorocaba Rodrigo entrou Maia, nesse consórcio. Nos municípios. Se não me engano, esse consórcio... A cidade foi Sorocaba, A liderada. gente entrou logo no começo, primeira, segunda semana de janeiro. O que esse consórcio falou? Esse consórcio falou assim: se eu conseguir comprar alguma vacina assim que essa vacina estiver disponível para compra, eu vou comprar. Isso, segunda semana de janeiro. Primeira semana de janeiro. Esse consórcio não conseguiu comprar uma vacina. Sim. Porque todas as vacinas que foram disponibilizadas para compra ao Brasil foram compradas pelo governo federal. O governo federal comprou mais de 500 milhões de doses de vacina de combate ao Covid-19. Então o presidente Bolsonaro foi injustiçado. Totalmente. E esse discurso foi construído pela esquerda. Sim. Sabe outro fato engraçado, Kiko? Nós temos uma política nacional de aprovação de novos medicamentos, drogas, fármacos, pela Anvisa, extremamente atrasada. A nossa política é ruim. Se você olhar a política, por exemplo, do FDA americano, ele é muito melhor que o nosso. O nosso é muito atrasado e muito politizado. Você sabe que a Anvisa tem muitos interesses políticos. A indústria farmacêutica deve ter muita força também. Exato, né? Mas ali tem muita força de político. Por exemplo, o FDA americano, é óbvio que tem influência financeira da indústria farmacêutica, mas não tem a questão política ali dentro igual a Anvisa tem. E quem era o deputado que brigava, que falava que a Anvisa tinha que liberar as coisas mais rápido? Que inclusive aprovou uma lei que depois acabou vetada pela Dilma nessa linha. O Bolsonaro. Então, assim, olha como eles distorcem. Algum momento alguém chega e fala assim: olha, não, o próprio presidente Bolsonaro, enquanto parlamentar, discutia e reclamava da demora da Anvisa em liberações de novos medicamentos e drogas no Brasil. E a Anvisa ainda tem essa demora. Por quê? Porque lá são mandatos, são pessoas indicadas, que ficam 5 anos, e você tem, às vezes a pessoa entra até indicada pelo lado do governo, mas aí tem todo um jogo de interesses ali dentro, infelizmente. O senhor tem muita gente elogiando o senhor aí. O senhor mandou recado pros amigos? Eu mando, eu sempre disparo, né? Eu posto nas minhas redes, né? Muito bem, eu tô com o Dr. Vinícius Rodrigues. O Dr. Vinícius, ele é o primeiro suplente à Câmara Federal do PSL, né? Agora ele está no Partido Liberal, migrou para o Partido do Presidente da República. É uma força, vem com muita força nesse processo eleitoral, e é sempre uma opinião muito abalizada de quem esteve no olho do furacão da pandemia. E esse foi inicialmente o foco deste convite, mas não dá para deixar porque o senhor, mesmo não sendo o primeiro suplente, o senhor tem muitas informações de Brasília, acaba ainda estando lá e tem condições de destruir narrativas eventualmente que estejam contrárias ao presidente Bolsonaro. Urna eletrônica, Supremo Tribunal Federal, o que o senhor analisa aí? Por que tanta confusão? O senhor acha que há riscos nesse processo eleitoral com a urna eletrônica? Kiko, o Brasil começou a achar estranho a urna eletrônica. Não estou nem acusando nada. Vamos falar de achar estranho. Você viu que eu não estou interrompendo. Estou fazendo um sacrifício que o senhor nem imagina. Quando a Dilma ganhou a eleição de 2014. Por quê? Porque qual era o sentimento nacional? O sentimento nacional, principalmente aqui no Sudeste, era que o Aécio iria ganhar aquela eleição. Sim. Havia uma mobilização grande contra a Dilma. A gente tinha vindo das manifestações de 2013. Tanto que a primeira manifestação na Paulista pelo impeachment da Dilma é 2 semanas após o segundo turno, antes mesmo de acabar o primeiro mandato dela. E aí que ela... Eu estava até comentando isso ontem com o Marcelinho, aproveitar e mandar um abraço para ele. Abraço, Marcelinho. Que a Dilma tem aquela frase que ela fala: quem ganhar, quem perder, vai todo mundo perder. Todo mundo perder. Por mais tosco que seja. Ela falou, na verdade, dos evangélicos, uma vez que deu uma confusão, daí todo mundo usou essa frase para tudo. Todo mundo vai perder. Por mais tosco que seja, mas essa frase se encaixa no processo eleitoral de 2014. Porque ganhando ela ou ganhando a Aécio, não tinha governabilidade. E ela ganhou de uma maneira assim: 94% das urnas apuradas, a Aécio ganhando. Sim. Dilma virou. Então todo mundo achou aquilo estranho. Todo mundo falou: opa, que aconteceu aí? Como é que a Dilma virou? E a partir de então, começou a crescer. Como que é feita a apuração?
Quem que apura? Quem que não apura? Como que conta? Quem criou essa narrativa? Como que eu posso auditar? É bonito falar agora dessa narrativa. Foi a esquerda quem criou essa narrativa? Não. Essa narrativa surgiu dentro da própria Casa Por isso que o Legislativa. Aécio não votou enquanto deputado. Nós tivemos aí na presença que derrotou as mudanças que o presidente Bolsonaro queria fazer. Havia um acordo entre ele e o presidente da Câmara dos Deputados de que, se vencido fosse naquela situação da urna eletrônica, não se falava mais. Sim. Mas o Aécio não foi nessa votação. Ele disse que não poderia votar contra aquilo que o Bolsonaro estava colocando, porque ele teria sido vítima no processo eleitoral em que ele perdeu da Dilma numa margem muito apertada. Assim como muitos outros políticos, eu não vou citar nome aí, porque eu não posso citar alguns. Não posso citar nome no ar. Mas tem muitos outros políticos que eu sei que não foram na votação e que são contra a urna eletrônica, são a favor do voto auditável. E que não foram. Então não é contra a urna eletrônica, é que ela solta o recibo, né? Que tem um lugar que se possa contar posteriormente. E não é que a pessoa vai pegar esse papel, não. Ela vai ver o voto dela, ela vai ver, esse papel vai para uma urna e depois aquilo vai ser auditado. Então, tem muitos outros deputados que são a favor do voto. Aquilo vai ser auditado necessariamente, ou se uma diferença muito pequena for... eu acho que com certeza todo mundo vai pedir para auditar, né? Daí fica mais 2 anos o Bolsonaro até que se conte os votos ou não? Isso aí você faz em 2 semanas, no máximo. Será? E aí, mas tem muitos outros deputados que também são a favor do voto auditável e que não foram na votação para não contrariar o Supremo. Nós vivemos num país que infelizmente... A maioria dos deputados tem processos que estão no Supremo, né? Porque estão vulneráveis às decisões da mais alta corte. Porque nós vivemos num país que não existe você entrar na vida pública e não ficar tomando processo. O tempo todo você está tomando processo se você está na vida pública. E aí você acaba ficando refém, o fato é esse, refém que você não pode desagradar. Um dia eu até comentei isso com um outro colega, que eu falei assim, olha, se o Bolsonaro inventasse uma anistia para políticos, a partir de amanhã estão todos os políticos anistiados, nenhum político mais tem processo nesse país. Eu garanto. Ele fez isso com o Daniel Silveira. Né? Então, mas se fizesse para todos, anistiado de todos os processos. Ele poderia, né? Não é nem. Poderia. Não é nem anistiado. Para ele anistiar quem está em processo ainda teria que passar no Congresso. Tá. Né? Porque ele só pode quem já julgou. Mas anistiar todo mundo, tirar o processo de todo mundo. No dia seguinte você tem um impeachment de metade do Supremo. Entendi. Porque hoje estão todos com o rabo preso. Infelizmente, não estou nem falando no sentido pejorativo. Tem alguns ali que são vítimas, realmente. Mas está com o rabo preso. Pouca gente é vítima, né? Deputado Kiko. Anjo? Não é anjo, Kiko. Anjo. Mas é uma questão que é muito fácil você tomar um processo. Me fala um ex-prefeito que não tem uma meia dúzia de processos nas costas. Meia dúzia é pouco, né? Acaba tendo não mais. Tem, que o cara isso, tem né? processo nas costas. Aí o cara é deputado, o que ele tem medo? De ficar inelegível, de tomar os bens dele. E o cara lá do Supremo, o cabeça de ovo lá, pode dar uma canetada e deixar ele inelegível, deixar ele com os bens bloqueados. Como é que ele vai livremente fazer o que ele realmente acredita? Tudo bem. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Estamos falando com o doutor Vinícius Rodrigues, foi ex-secretário de saúde do prefeito Rodrigo Manga, é o primeiro suplente à Câmara Federal pelo PSL e pré-candidato novamente aí às eleições à Câmara Federal. Muito combativo, e era importante a gente ouvir esta opinião, não só sobre pós-pandemia, mas ver a visão, o olhar de alguém que tem uma ligação forte com o presidente Bolsonaro, que tem feito coisas que tem agitado aí os noticiários em relação à urna eletrônica, a posição do Exército. Essa do Exército eu vou questionar o senhor, o papel do Exército, né, o doutor Vinícius Rodrigues. Eu vou tomar um café com o senhor é meu convidado e, aliás, muita gente, a audiência batendo aqui os píncaros, a entrevista do doutor Vinícius Rodrigues. O meu café é com o senhor. Com quem que o senhor vai tomar café? Tomar café com todo mundo aí, que eu mandei o convite para acompanhar nossa entrevista e entrou junto conosco aí. Tá aqui, para acompanhar hoje, agradecendo. Tá muito bem, é isso aí. Café Excelsior, produto da Padaria Real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Aonde você quer chegar? Na vida, no trabalho, na carreira, no sucesso. Deixa quase pra lá. Quase fiz, quase fez, quase fui, quase foi. O futuro é
de quem se prepara. Chega de quase. Mais importante que decidir é acertar. Paulo Paiva é coach, consultor, especialista em vida, carreira e negócios. 15 99692 5181. Paulo Paiva. Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? Ei, bate uma saudade, né? E essa aqui então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte. É só aqui, meu jovem. Jurassic Pan. E tem mais informações do trânsito, prêmios e interatividade. 5 da tarde, aqui na Jovem Pan Sorocaba. Treinar agora é uma experiência para a vida. Venha conhecer a Premier Gym. Aulas especiais, aparelhos de última geração, profissionais capacitados para você alcançar seus objetivos. Acesse premiergym.com.br. Todo mundo consegue, todo mundo pode vir. Entrar em forma na Premier Gym. Todo mundo consegue, todo mundo pode vir. Entrar em forma na Premier Gym. Todo mundo consegue, todo mundo pode vir. Entrar em forma na Premier Gym. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, um engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Trabit, Baterias Líder, City Mais Transportes, Vega Seguros, Honda Dream Japauto. É sinal verde no trânsito. A Rádio Jovem Pan Sorocaba apresenta a você, empresário e investidor de toda a região metropolitana, a melhor grade de conteúdo e entretenimento do Brasil. 6 horas, Jornal da Manhã, edição nacional. As primeiras notícias do dia com a maior rede de rádios do país. 7 horas, Jornal da Manhã, edição local. Notícias, entrevistas e prestação de serviço com a credibilidade e tradição de 33 anos do Sistema Ipanema de Comunicação. 10 horas, Jovem Pan Morning Show, informação e entretenimento. Meio-dia tem o Pânico. Os principais assuntos do Brasil e do mundo sendo abordados com irreverência e responsabilidade. 5 da tarde, Jurassic Pan, flashback, interatividade, informação do trânsito e muitos prêmios com a Pan Sorocaba. E às 6 da tarde é hora de colocar os pingos nos is. A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do sistema Jovem Pan Sat. Temos ainda as 7 melhores, uma atrás da outra, Planeta DJ e muito mais. A Jovem Pan tem também o melhor humor do Brasil. Doutor Pimpolho. Empresário, associe a sua marca à maior rede de rádios do Brasil e tenha ótimos resultados. As melhores soluções para a sua empresa. Acesse apter.com.br. Notícia, Rádio Jovem Pan. 9 horas 20 minutos, eu repito, 9 horas 20 minutos. Nós estamos aqui em nossos estúdios acompanhados do Dr. Vinícius Rodrigues,
foi secretário de saúde do prefeito Rodrigo Manga, se licenciou, aliás, se exonerou. Ele é pré-candidato a deputado federal e tem um currículo vasto, tanto na questão do serviço público e uma visão política já de 15 anos de articulação, de saber o que é participar de um processo eleitoral. E não dá pra gente deixar de ter nele, né, como primeiro suplente à Câmara Federal nessa legislatura, é que o presidente não chamou ninguém de São Paulo, do PSL, para fazer parte do seu governo. Senão, aliás, convites, o senhor recebeu convites, né, para secretarias importantes dentro espalhadas pelo Brasil, até em São Paulo, pelo governo federal, né, doutor Vinícius? Quando começou o governo, na época da transição ainda, eles me chamaram. Porque eu tenho amigos que foram para a transição e que depois foram para dentro do ministério. Tá. Mas, assim, não era do meu interesse ir para Brasília, porque, primeira coisa, financeiramente não vale a pena ir para Brasília. E segunda coisa, como eu tenho a intenção eleitoral de fato, eu preciso ficar na minha cidade, perto da base, perto de quem vai votar em mim. Imagina se eu tivesse ido em 2019 para Brasília, para um cargo dentro do ministério. O que aquilo produziria de votos e de ser conhecido na sociedade? Tudo bem. O assunto que não quer calar é esse momento em que, mesmo já tenha um assento a comissão de acompanhamento pelo TSE ao Exército Brasileiro. E ontem nós tivemos, inclusive a Polícia Federal se coloca que o ministro da Defesa, mais o diretor da ABIN, estariam influenciando este posicionamento do Exército em relação ao processo eleitoral, em específico à urna eletrônica. Como é que o senhor vê? O senhor acha que o Exército está fazendo o papel constitucional que lhe cabe? Não só o papel constitucional, como o seu papel histórico. Eu vou falar uma coisa aqui que vai dar polêmica. Vamos lá. Mas é fato. O Exército Brasileiro, desde a sua formação, do seu fortalecimento ali durante o Segundo Reinado, ele tem uma tradição em defesa da democracia e da ordem pública. O Exército Brasileiro em tal momento participou de um governo. O Exército Brasileiro em tal momento teve isso. O Exército Brasileiro sempre interviu em defesa da democracia e da ordem pública. E mais uma vez, quando ele vê que a democracia e a ordem pública se vê sobre risco, digamos assim. O que é esse? O risco é o Lula ganhar? Não, o risco é a gente ter uma eleição e a população brasileira não acreditar nos resultados das urnas. Mas o presidente não tem contribuído para que essa dúvida gerada crie um estado de insegurança nacional? O presidente ou quem inventa mentiras? Igual o Barroso e o Alexandre de Moraes. E o presidente que fala que... Eu não estou afirmando que o presidente invente aventuras, eu estou só colocando isso. O maior exemplo foi quando o presidente fez aquela live mostrando um inquérito que estava investigando um vazamento, uma invasão de urnas. No dia seguinte colocaram aquele inquérito como sigiloso, porque ele não era até então, e depois falaram, não teve nada disso. Não teve. A gente tem inquéritos que investigam. Hoje mesmo, você falando aqui, acho que foi a Rosana que leu agora pela manhã, que eu estava escutando o jornal, falando assim, as urnas eletrônicas são 99% seguras. Que o TSE soltou uma nota falando isso. Nada é 100% seguro, né? Não, mas 1% dos votos roubados ninguém quer. Sim. Porque posso roubar 1% do seu patrimônio? Não. Ninguém quer. Não. Então, 1% roubado também é roubo. Então, ninguém quer. E o Exército Brasileiro entrar nesse momento, nessa questão de controle do processo eleitoral, de acompanhamento do processo eleitoral, é para, mais uma vez, como é a tradição das nossas Forças Armadas, garantir a defesa da democracia e da ordem pública. Porque a democracia não é mais um interesse de golpe, um papel que a gente lembra dos militares, isso não pode avocar exatamente o contrário daquilo que o senhor está falando? O único lado dessa história que tem tradição de golpe é a esquerda. É só a gente olhar o que eles fazem pelo mundo, inclusive na América Latina. Agora, a gente falar que a direita ou que as próprias Forças Armadas têm uma história de golpe, não tem. As Forças Armadas brasileiras, todas as suas intervenções na história do país foram em defesa da democracia e da ordem pública. Até de 68, 64, o senhor acha que foi um movimento em defesa da democracia? Sim. Nós vamos ter o comunismo instalado no Brasil, com o Estado tendo presença na produção, nos meios de produção? Se nós íamos ter o comunismo de fato, isso aí a gente sempre vai ficar em ilações. Mas que de fato a ordem pública estava rompida após o comício da Central do Brasil do presidente Jango, após a expropriação de terras na beira de rodovias,
que nós já tínhamos conflitos armados dentro da população civil no Rio de Janeiro. Nós tínhamos conflitos armados da população civil. Nós tivemos a noite que as senhoras dormiram armadas na porta do Palácio Guanabara, em defesa do Lacerda. Então nós já tínhamos um fim da ordem pública causada por posições do presidente da República. Você acha que armar a população resolve alguma coisa nesse sentido? Dá direito a se defender a democracia? Esse é o caminho? Você não acha que várias coisas vão acontecendo e que vão proporcionando aí um problema de ordem pública? Eu acho que o venezuelano que hoje está passando fome, a única coisa que ele queria ter era ele ter tido uma arma para se defender da ditadura que foi instalada no país dele. A arma não serve para a gente se defender apenas de um bandido. Ele serve também para você se defender de um bandido. Mas em última instância, ele serve para te defender contra o poder estatal. Contra a máquina do Estado, se ela vier contra as suas liberdades, contra a sua vida, contra a sua família. Doutor Vinícius Rodrigues, o que é o bem e o que é o mal? Que lado é o bem, que lado é o mal? Olha, eu vou ter que falar como cristão. Pode falar, fale o que quiser, à vontade. O bem é o lado dos cristãos que defendem a família, que defendem o que está nas escrituras. E o mal, eu acho que a maior personificação do mal hoje chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, né? Não, repita. Luiz Inácio Lula da Silva é o mal, eu posso falar isso. E o bem? O bem somos nós, somos a sociedade organizada, somos os cristãos, somos quem está defendendo a vida, quem está defendendo a liberdade, quem está defendendo de fato a prosperidade do país e não a entrega do país. Várias pessoas, inclusive, você quer que eu fale do presidente Bolsonaro? Claro. Não, eu não quero, fale se eu quiser falar, eu só estou provocando, é meu papel. Inclusive o presidente Bolsonaro, mas temos muitas outras pessoas deste lado. O presidente Bolsonaro é o maior símbolo político de defesa deste lado hoje. Sim, o presidente Bolsonaro é o maior símbolo político de defesa desse lado hoje. O senhor causou uma polêmica, uma das entrevistas que o senhor teve antes mesmo de ser secretário de saúde, eu acho que já tinha acontecido o processo eleitoral. O senhor falou em figuras aqui de Sorocaba. Eu não vou repetir o nome para não dar direito de resposta, mas eu falei que enquanto é aquela vereadora mal educada, né? Tem duas. Eu não sei qual é a mal educada. Não, a Fernanda e a Yara. Não, a Fernanda não é mal educada, né? Ela só é meio lerdinha. O senhor tinha mas falado, mal educada é só a Yara. O senhor tinha falado que o senhor, se tivesse uma situação de poder ou não atender, o senhor passaria para um colega atender. Isso tinha acontecido. Porque aí o senhor fez um juramento enquanto médico e não, isso tinha acontecido uma polêmica, Kiko. Foi até com o saudoso Ercolim. Saudoso Ercolim. Isso tinha acontecido uma polêmica, Kiko, que eu não me lembro o município. Uma pediatra que era defensora do presidente Bolsonaro chamou os pais de uma criança que eram pacientes seus e que eram ligados ao PSOL e falou: olha, eu não atendo mais o filho de vocês, vou passar o filho de vocês para outro colega porque eu não quero mais atender o filho de vocês, porque eu não quero mais conviver com vocês. Uma pediatra. Acho que foi no Rio Grande do Sul. Isso pode, né? Isso pode. Você não pode abandonar, né? E aí essa pediatra foi processada e ela ganhou o processo. E aí eu vim dar uma entrevista logo que ela tinha ganho o processo. E o Ercolim tocou nesse tópico, eu falei: olha, isso pode. Porque o que diz o nosso código de ética? Se a pessoa está em sofrimento intenso ou em risco de vida, eu, como médico, eu sou obrigado a atender. E aí é óbvio, atende qualquer um, independente de quem seja, independente de posição política. Claro. Se é um atendimento eletivo, ambulatorial, você não pode abandonar o seu paciente. Vou pegar o prontuário dele, vou pegar o histórico e vou jogar fora. Não, mas você pode pegar os dados que você sabe daquele paciente, com o consentimento daquele paciente, passar para outro profissional médico e falar: olha, eu não vou atender essa pessoa. E aí o que eu falei, até mas porque... se pinta uma fila de gente que não quer atender aquela pessoa, aí tá frito, né? Eu não sei como é que isso não acontece com a Yara, por exemplo. Aí, eu não sei, assim, o que a gente tem que deixar claro é que isso é uma defesa, inclusive... Vou ter que convidar a Yara, que o senhor tá citando. Isso é uma defesa, inclusive, do próprio médico. Porque imagina, Kiko, eu cheguei para trabalhar, eu tenho 10 pacientes na agenda, eu olho... Seria legal um debate seu com a Yara, não? Eu topo, se ela topar, tá bom. Eu tenho 10 pacientes na agenda. Eu olho, são 10 pessoas que eu sei que não gostam de mim, que podem querer me prejudicar. Você precisa se defender também. Agora vamos lá, vou pegar a profissão da vereadora Yara, ela é professora. Ela não tem opção em dar aula, se você é do PSOL, do PL, do PSTU. O professor não tem essa opção. Ele simplesmente, neutramente, vai dar aula. Não seria esse o papel do médico também? E não esse que o senhor se defendeu?
Não, o nosso código de Já que ética... você falou da área, eu tô falando de professora, lembrei, né? Não, o nosso código de ética coloca isso como uma opção para o médico, inclusive para protegê-lo. Agora, a realidade, e aí eu duvido que a IADA daria uma aula neutra, né? É que a gente tem muito professor que entra em sala de aula e conta, né? E expõe a sua opinião política, impõe a sua opinião política sobre os alunos. Escola cívico-militar não é uma imposição de valores também de um lado? Mas que valores? Valores da família, valores da moral, A ideia da escola cívico-militar... Estou exagerando no tom. Você ter uma... Ironizei agora, né? A ideia da escola cívico-militar é você ter disciplina militar. A gente não está falando de valores. Ninguém está falando, na escola cívico-militar não vai poder discutir esse assunto, não vai poder discutir outro. É uma questão de disciplina interna do funcionamento da escola. Eu sempre gosto de citar um exemplo, que eu estudei a vida inteira num colégio particular aqui da cidade. Pode falar, por favor. No Objetivo. Sim. Estudei a vida inteira no Objetivo, estudei do pré ao cursinho no Objetivo. Mandar um abraço pro Gilmar, inclusive. Opa, grande Gilmar, foi meu coordenador também. Aí, quando eu estava no colegial um dia, um aluno dentro da minha sala de aula criticou o Hugo Chaves. 2004 isso. Criticou o Hugo Chaves. O meu professor de história, que posteriormente descobri que ele foi mandado embora, inclusive graças a Deus ele foi mandado embora, virou e falou assim pro aluno, falou, saia da minha sala, porque ninguém fala mal do comandante durante a minha aula. Não tá certo. Não tá certo? Não tá certo. Então, quando a gente fala de defender uma escola despolitizada, é uma escola onde o professor não pode fazer isso. Não é que o professor não pode falar ele vai contar a opinião dele, mas ele tem que deixar claro o que é a opinião dele e jamais usar a sua autoridade como professor para se impor contra o aluno. Isso que a gente tem que defender. Mas infelizmente não é o que acontece em muitas escolas do Brasil, principalmente no ensino público. Então, e a gente precisa tomar cuidado. Você tem uma geração de jovens que fica ali escutando. Ontem mesmo alguém estava falando, qual é o caminho do meio nesse sentido, doutor Vinícius? Porque eu sinto também que de outro lado há uma força muito grande de sair, de não fazer a mudança para o 180, mas para o 360, que é voltar para o mesmo ponto. O caminho do meio é a verdade. Por que o professor não pode chegar Mas a verdade para o senhor é diferente da minha verdade. Porque o professor não pode chegar e falar assim, olha, eu sou filiado ao PSOL, eu tenho uma opinião assim, assim, assado, eu penso isso, mas agora eu vou dar aula aqui. E vou falar o que está no livro. Imaginou se eu fazer ultrassom, que o senhor já fez? Meu pulmão. Com licença, eu sou Bolsonaro, eu vou fazer aqui a ultrassom. Kiko, o senhor está com pneumonia, depois se descobre que você tem tromboembolia. TEP. Eu, durante a faculdade de medicina, eu dava aula de história num cursinho popular. Sempre gostei de história. Aliás, quase virei professor. E aí, durante a faculdade de medicina, eu dava aula num cursinho popular para alunos de baixa renda, um reforço para eles prestarem vestibular. Dei aula por 4 anos. Quando eu dava aula de história do Brasil, eu dei por 4 anos, eu sempre deixei claro qual era a minha opinião política. Falava, olha, isso aqui é a minha opinião política. O senhor foi endireitando com o tempo, né? O senhor não era tudo que o senhor é em relação, assim, é um lado um pouco... Hoje eu não sinto que o senhor é de centro, eu sinto que o senhor é uma pessoa que está no centro-direita. Mas eu acho que eu sempre fui da centro-direita. Mais extrema. Kiko, é que taxar como extremo é uma medida para tentar deixar o outro lado pejorativo, entendeu? Quando você fala, ele é da extrema-direita. Para desqualificar, né? O que é extrema-direita? O que é extrema-direita para você, por exemplo? Extrema-direita é o liberalismo, você vai ter uma série de condições sobre o aspecto econômico. Se o extrema-direita é ser economicamente liberal, socialmente conservador, defender valores de família, eu sou de extrema-direita. Mas para mim isso não é extremo, gradação, entendeu? Né? Ou fanatismo, ou gradação daquilo que eu entendo como que pode estar à direita, determinados valores que estão à direita, mas da maneira em que eu me coloco também para defendê-los, ou a intensidade em que eles podem participar. Eu sou um cara aqui, apesar de muita gente... O senhor é um cara ótimo, rende uma entrevista com muita audiência. apesar de muita gente achar diferente disso, eu sou um cara que eu sempre defendo o diálogo. Eu sempre defendo conversar. Então, às vezes as pessoas até falam pra mim, você não vai criticar fulano, ciclana, que também é candidato a deputado? Eu falo, eu não. Se Deus quiser, ano que vem eu tô eleito. Essa pessoa também pode estar eleita. Eu vou bater no gabinete dela, pedir ajuda para passar um projeto. Ela vai olhar pra mim e falar, mas você ficava me xingando à toa lá. Então, eu acho que a gente tem que ter esse respeito, a gente tem que ter esse diálogo. E eu tento ter esse diálogo. Não dá para ter diálogo com quem defende ladrão.
Muito bem. Que é quem apoia o Lula. De resto, a gente tem diálogo. Doutor Vinícius, ótima entrevista, são 9h35, eu tenho já o secretário regalado com a Cida Muniz, e eu preciso, obviamente, encerrar, mas foi um prazer imenso, é sempre muito rica a entrevista, o debate é muito bom, e quem sabe a gente aparece aí para mais debates falando da sociedade sorocabana e o impacto das decisões, né? O papel do deputado federal, o papel do cidadão, que coloca também seu nome nessas disputas importantes para o país. Eu agradeço o espaço. Você sabe que até o dia 2/7 aí eu tô 100% disponível. Depois a lei nos proíbe aí, exatamente. Mas é sempre bom vir expor nossas ideias, falar o que a gente pensa e falar para a população que nós somos muitos. Se bem que agora você tá com a Thaís está cada vez mais à direita. Nossa, né? Ela deu uma bicuda semana passada, muito bem dada. E olha, o pessoal tá falando que assim, que eu tive uma ótima educação, uma casa ótima, escola, com certeza, com disciplina. Realmente, eu tive professor Milton Marinho Martins no Aquiles. Eu fui uma pessoa que a escola hasteava a bandeira e nem por isso me sinto ou extrema esquerda ou extrema direita. Eu me sinto de centro. Tem simpatia por determinadas pontuações que estão à direita, mas também não discordo e não puno algumas iniciativas que podem acontecer à esquerda, não radical. Eu acho que tudo a gente pode, com bom senso, ouvir e buscar um caminho para o meio, que é aquilo que eu tenho como filosofia pessoal. Sabe qual é o problema? Posso falar mais? Pode. Dá mais um minutinho para mim. O problema, Kiko... petista, Flávia Todeu, você me chamou. Eu sou petista. O problema, Kiko, é que não tem centro nessa história. A gente tem que trabalhar com a realidade. Sou muito pragmático. A gente tem que trabalhar com a realidade. Qual é a realidade hoje do Brasil? Você está querendo a polaridade, né? Não, mas eu não estou querendo. Eu estou falando que é o que temos. É a realidade, é o que temos. É o que temos para hoje. Então, hoje a gente tem o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. É isso. O que o presidente Bolsonaro está falando? De democracia. Eu sou o bem, ele é o mal. De democracia. Onde o Bolsonaro falando de democracia? Quando que o Bolsonaro não respeitou a democracia? Ele não respeitou, mas ele está sempre criando dúvidas em relação à urna eletrônica. Mas democracia não poder ter dúvida? Se ele tivesse disciplina militar, ele não se referiria a ministros do Supremo dizendo: enfia sua toga aí se você não tem ideia. Não é uma maneira do presidente se portar enquanto chefe de Estado com o ministro Supremo e nem o ministro Supremo com ele. É isso. Exatamente. É esse o respeito que eu aprendi na escola. Porque o ministro Supremo vai lá, pega o microfone e fala: nós estamos contra o mal do Bolsonaro. Pô, isso que o Barroso faz não dá. Só que também não concordo. Nós temos um lado que está falando de liberdade econômica, de defesa de valores da família, de defesa do cristianismo. E nós temos o outro lado, tem o Lula. O que o Lula está falando? A Yara que venha defendendo, sou eu que vou falar. O Lula tá falando de aborto. O Lula tá falando de regular a imprensa. O discurso do Lula é o discurso que o Hugo Chávez... Até esses dias eu fiz um post falando isso. O Hugo Chávez não chegou na eleição falando assim: eu vou implantar uma ditadura. Ele chegava falando o que o Lula tá falando. Então a gente sabe o que vai dar com o lado de lá. Tudo bem. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, e a gente volta já direto com a Cida, Thaís e o secretário regalado. Se a gente não conseguir totalmente avançar com o secretário regalado, a gente também reagenda e conseguimos fazer bem longa, porque também muito interessante a lei de diretrizes orçamentárias comandada por ele na Câmara Municipal, que começa a ser discutida. É o orçamento do ano que vem. Muito importante essa peça. Aliás, é a votação mais importante da Câmara no ano. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você.